O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isto e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui presente nessa Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré, você que nos acompanha pela TV Nazaré e pelo portal Nazaré 10. Hoje, nessa segunda-feira de Carnaval, onde muitos estão aproveitando, para passar o feriado com a família, outros aproveitando para fazer os retiros espirituais, outros aproveitando para se alegrar, para distrair um pouco. E nós nos reunimos aqui em torno da palavra de Deus para meditarmos a sua palavra e ouvirmos aquilo que Deus tem para nos falar. Nós estamos dando continuidade à leitura do livro do Eclesiástico. Este livro que o autor sagrado escreve coisas presentes no nosso dia a dia. Quando nós meditamos este livro com o coração aberto, prestando atenção, atento a todos os ensinamentos, nós percebemos Deus falando conosco e percebemos Ele nos indicando um caminho a seguir. Por isso, é muito importante que nós paramos para meditar a palavra de Deus. Sobretudo, acompanhar a palavra de Deus seguindo a liturgia diária, porque assim nós não ficamos perdidos, mas temos um caminho a seguir e assim fica bem mais fácil meditarmos as passagens do Antigo Testamento, meditarmos o Evangelho.
Hoje, a leitura que nós ouvimos nos fala sobre o arrependimento. Os arrependidos, Deus concede um caminho novo, Deus concede uma conversão. Nós somos convidados a pensar, a meditar, a examinar a nossa vida, a examinar como tem sido a nossa conduta de cristão, como eu tenho vivido. E uma vez que examinamos a nossa consciência, nós somos convidados ao arrependimento, a um arrependimento das obras que nós fazemos que não agrada a Deus. Somos convidados a arrepender de tudo aquilo que nós fazemos de mal, de tudo aquilo que deixamos de fazer de bem. E não podemos pensar no arrependimento dos nossos pecados, dos nossos erros, e deixar para depois. Muitas vezes nós caímos na tentação de pensar, eu fiz isso de errado, mas deixa, outro dia eu peço perdão, outro dia eu vou reconciliar com Deus, outro dia eu me confesso, outro dia eu peço perdão ao meu irmão. E o livro do Eclesiástico, ele fala justamente sobre isso, que não podemos ir adiando a nossa conversão, porque nós vamos adiando, até chega a morte, e depois que morremos não tem mais como pedir perdão, não tem mais como se arrepender. Então nós somos convidados todos os dias da nossa vida ao arrependimento. Todos os dias nós cometemos pecados, todos os dias nós falhamos, todos os dias nós distanciamos de Deus com as nossas atitudes, mas todos os dias nós somos convidados ao arrependimento sincero e voltarmos para Deus. Para este Deus que nos espera de braços abertos, pronto para nos acolher, pronto para nos amar, pronto para nos perdoar e pronto para nos conceder uma vida nova. Porque quando reconhecemos os nossos pecados e quando arrependemos de verdade, Deus, Ele nos dá a graça de uma mudança de vida. Ele nos concede, pela sua graça, a transformação. Mas essa transformação só acontece na nossa vida quando nós buscamos de verdade, quando nós buscamos com o nosso coração com sinceridade, com o nosso coração aberto, com o desejo de mudar de vida. Por isso, nós somos convidados a pensar, não só agora que vai começar a quaresma, Quando vai se aproximando a quaresma, todo mundo quer confessar, todo mundo quer mudar de vida, todo mundo vira santinho durante os 40 dias. E depois passou a quaresma, celebrou o sábado santo, domingo de Páscoa, volta aos costumes antigos, volta à vida de pecado. Não, a nossa conversão, ela precisa ser diária, ela não tem que ser só em um momento da nossa vida, Temos hoje por aí tantos retiros acontecendo, e se nós chegarmos lá, tem gente que está lá, esses 3 dias de retiro, vivendo santamente, lindamente, sem nenhum pecado, com desejo de conversão. Mas sair dali, já esqueceu. Não, a nossa vida de conversão, ela precisa ser permanente. Não pode ser só em um momento, só em um momento da nossa vida, uma vez por ano, ou 2, 3 dias em determinada fase do ano. Não, esse convite de conversão, esse convite de arrependimento, ele deve ser diário, deve ser algo permanente, deve ser algo que acompanha a nossa vida no dia a dia. Hoje, o evangelho que nós ouvimos de Marcos, um evangelho muito interessante. O evangelho nos narra uma história de um jovem que vai ao encontro de Jesus,
querendo saber o que é necessário fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus, ele pergunta para aquele jovem: conhece os mandamentos? E o jovem, ele começa a falar todos os mandamentos. Conhece todos os mandamentos. E observa, não só conhece, mas ele vive aqueles mandamentos. E Jesus olhou para aquele jovem com amor. E Jesus falou: muito bem. Nós, muitas vezes, também conhecemos muito bem os mandamentos de Deus, conhecemos os mandamentos da igreja, conhecemos a doutrina, conhecemos a palavra, conhecemos tudo. E vivemos, e obedecemos, e procuramos no dia a dia ser fiéis a estes mandamentos. Só que muitas vezes, mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo Jesus, nós ainda não aderimos a Jesus de verdade. Porque para aderirmos a Cristo, para aderirmos ao seu reino, nós precisamos ter uma vida radical. Precisamos assumir de verdade, com sinceridade. E Jesus, ele olha para aquele jovem que estava ali preocupado como fazer para ganhar a vida eterna. Nós também vivemos preocupados, né? Como fazer para ser salvo, para entrar no céu. Né? Tantas pessoas que têm medo de ir para o inferno, tantas pessoas que têm medo de se perder e que vivem a vida toda: ai, o que eu devo fazer porque eu quero ser certinho, quero fazer tudo corretamente, e se apega, né, às tradições, às normas, às leis, mas esquece de se apegar àquele que verdadeiramente pode nos salvar. Aquele que verdadeiramente pode nos salvar é Jesus Cristo, quando nós nos aderimos a Ele de verdade. Só que para aderirmos a Cristo, nós precisamos abrir mão de muitas coisas. E Jesus, ele olhou bem para aquele jovem e falou: só uma coisa te falta. Vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e depois vem e me segue. Aquele jovem, ele ficou triste, porque era muito rico, possuía muitas riquezas, e ele foi embora. Muitas vezes, nós queremos seguir Jesus. Nós queremos trilhar os caminhos de Jesus. Só que nós não queremos abrir mão daquilo que temos. Não falo aqui abrir mão, né, dos nossos bens materiais, mas abrir mão da vida que estamos acostumados a levar, das coisas que somos apegados, das coisas que nós colocamos no lugar de Deus. Ontem, o evangelho de ontem começava dizendo: não podeis servir a dois senhores, porque vai amar um e odiar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas e ao dinheiro. E quantas vezes nós somos apegados a coisas tão pequenas que nos afasta de Deus, que nos distancia de Deus. Quantas vezes nós somos apegados a ideias, quantas vezes nós somos apegados ao egoísmo, quantas vezes nós somos apegados a esse egoísmo que nos impede de partilhar aquilo que Deus nos dá, ao egoísmo que nos impede de irmos ao encontro do próximo, ao egoísmo que nos impede de fazer parte de uma pastoral, que nos impede de fazer parte de um movimento na igreja, porque somos apegados às nossas ideias e tudo tem que ser do jeito que queremos, do jeito que eu acho que é melhor. Nós somos convidados a pensar naquilo que nos impede, naquilo que ainda falta para vivermos de verdade
à vontade de Deus, para aderirmos de verdade ao projeto do seu reino. Para aderirmos ao reino de Deus, para aderirmos ao reino, ao projeto de Jesus, nós precisamos nos entregar confiantemente nas suas mãos e deixarmos ser conduzidos, guiados por Ele. Nós precisamos nos desapegar de tudo aquilo que carregamos, porque carregamos conosco tantas coisas que nos impedem de vivermos verdadeiramente o reino de Deus. Os nossos costumes, os nossos pecados, as nossas ideias, que somos muitas vezes cabeça dura, as coisas têm que ser do jeito que queremos, do jeito que achamos que deve ser, e não somos capazes de ceder ao outro, de cedermos à ideia do outro. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus hoje nos convida a pensarmos, a meditarmos a nossa vida, meditarmos como que está sendo a nossa conduta, o que nos falta verdadeiramente para alcançarmos e para aderirmos de fato ao reino e à proposta de Jesus. Por isso, peçamos ao Senhor nessa Eucaristia que Ele nos conceda um coração arrependido, um coração que sabe reconhecer a Deus, que sabe reconhecer as faltas, e que Ele também nos conceda nessa Eucaristia um coração aberto à partilha, aberto a abrir mão daquilo que pensamos ser o melhor e abertos para aderirmos de fato à proposta de Cristo, na certeza que todos nós somos convidados a fazermos parte do seu reino, a fazermos parte do seu projeto salvífico. Então, peçamos ao Senhor nessa Eucaristia que nos conceda essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.